2 Boeing 747 estavam na mesma pista. Um deles estava tentando sair. O outro ainda estava procurando a saída. E por alguns segundos, ninguém conseguiu enxergar a tragédia chegando. Na cabine da Pan Am, a tripulação viu luzes atravessando a neblina. Não era um carro. Não era uma aeronave taxiando devagar. Era outro 747, acelerando para decolar, vindo direto na direção deles. O piloto tentou virar para fora da pista. O outro avião tentou levantar antes da hora, mas já era tarde. Em Tenerife, no dia 27 de março de 1977, a aviação descobriu que uma catástrofe não precisa começar com uma falha no motor. Às vezes, ela começa com uma frase mal entendida. Siga nossas redes sociais. Todos os dias tem vídeo novo com histórias que mudaram o mundo. Aquelas duas aeronaves não deveriam estar em Los Rodeos. O voo KLM 4805 vinha de Amsterdã para Gran Canária. Era um Boeing 747-206B, matrícula PH Buff, chamado Regent. O voo Pan Am 1736 vinha dos Estados Unidos, de Los Angeles, com escala em Nova York, também rumo a Gran Canária. Era um Boeing 740-721, matrícula N736PA, conhecido como Clipper Victor. 2 gigantes do céu, 2 aviões modernos, 2 tripulações experientes. Mas naquele domingo, o aeroporto de destino recebeu uma ameaça que mudou tudo. Uma bomba explodiu no terminal de Gran Canária. Houve feridos, e as autoridades fecharam temporariamente o aeroporto por medo de uma segunda explosão. Os aviões que vinham chegando precisaram ser desviados. Entre eles estavam o KLM e o Pan Am. O problema é que Los Rodeos não estava preparado para receber tantos aviões grandes ao mesmo tempo. E essa foi a primeira peça do dominó. Los Rodeos tinha uma pista principal e uma estrutura limitada para lidar com aquele congestionamento repentino. Com vários aviões parados, parte da taxiway ficou bloqueada. Isso significava que aeronaves em partida teriam que usar a própria pista para se posicionar. Em aeroportos normais, a pista é o lugar onde você decola ou pousa. Taxiways existem para o avião circular fora dela, mas naquele dia, a pista virou estrada, estacionamento e ponto de decolagem ao mesmo tempo. O Pan Am queria esperar no ar até Gran Canária reabrir, porque tinha combustível suficiente para isso. Mesmo assim, recebeu ordem para pousar em Tenerife. Quando Gran Canária finalmente reabriu, todos queriam sair. E então veio outro atraso. O KLM decidiu reabastecer em Los Rodeos. Esse reabastecimento levou cerca de 35 minutos. Enquanto isso, o Pan Am ficou preso atrás. Não havia espaço seguro para passar ao lado do 747 da KLM. Cada minuto aumentava a pressão. Passageiros cansados, tripulações atrasadas, aeroporto lotado, tempo piorando e uma neblina baixa começando a engolir a pista. Na cabine da KLM estava Jacob Veldhuizen van Zanten. Ele não era um piloto comum. Era um dos nomes mais respeitados da companhia, chefe de treinamento no Boeing 747, o tipo de capitão que outros pilotos ouviam com atenção. Esse detalhe importa, porque acidentes aéreos raramente acontecem por uma única causa. Eles acontecem quando pequenas certezas começam a se empilhar. A KLM precisava voltar. Havia limites de jornada. Havia passageiros esperando. Havia o risco de a tripulação passar do horário permitido e ficar presa em Tenerife até o dia seguinte. Nada disso justifica uma decolagem sem autorização, mas explica o ambiente: pressa, ruído, autoridade, checklist,
rádio, neblina e uma sensação perigosa de que tudo já estava resolvido. O capitão parecia pronto para sair, só que a pista ainda não estava livre. A torre instruiu o KLM a taxiar até o fim da pista, fazer uma curva de 180 graus e aguardar para decolar. Depois, o Pan Am também recebeu instrução para taxiar pela mesma pista e sair por uma taxiway lateral. Parece simples no mapa, mas dentro de um Boeing 747, no meio de neblina, com marcações pouco familiares e tensão no rádio, nada era simples. A tripulação da Pan Am procurava a saída correta. O controle esperava que ela liberasse a pista. A KLM aguardava na cabeceira e a visibilidade caía. Em alguns momentos, a torre não conseguia ver claramente os aviões. Os pilotos também não conseguiam ver a torre. Cada pessoa dependia do rádio para entender onde todos estavam. Quando a segurança inteira depende de palavras, cada palavra precisa ser exata. Em Tenerife, elas não foram. Com o KLM alinhado para partir, a tripulação recebeu uma autorização de rota. Autorização de rota não é autorização de decolagem, é a permissão para seguir determinado caminho depois que estiver no ar. Mas naquele momento, a diferença entre uma coisa e outra começou a desaparecer dentro da cabine. O primeiro oficial leu a autorização de volta. No fim, usou uma frase ambígua, indicando que estavam em decolagem. A torre respondeu com algo na linha de "Ok, aguarde para decolar, eu chamarei", mas a transmissão não chegou limpa. Ao mesmo tempo, a Pan Am transmitiu que ainda estava taxiando pela pista. As duas transmissões se sobrepuseram e geraram interferência. Um som agudo no rádio cobriu parte crítica da mensagem. Na cabine da KLM, o aviso mais importante não foi ouvido do jeito que precisava ser ouvido, e o 747 começou a se mover. Quando a KLM já acelerava, a torre pediu ao Pan Am que avisasse quando estivesse fora da pista. A Pan Am respondeu que avisaria. Dentro da cabine da KLM, o engenheiro de voo percebeu o perigo. Ele perguntou se o Pan Am já tinha saído. Era a última barreira humana antes do desastre. Mas a resposta do capitão foi confiante. Sim. E a decolagem continuou. Esse momento se tornaria uma das lições mais duras da aviação moderna. Em uma cabine, respeito à autoridade não pode ser maior que respeito ao risco. Porque uma pergunta certa, se for engolida pela hierarquia, deixa de salvar vidas. Na cabine da Pan Am, os pilotos viram as luzes. O Boeing da KLM vinha em velocidade de decolagem. O Pan Am ainda estava na pista. Não havia espaço. O capitão da Pan Am aplicou potência e tentou jogar o avião para vir à esquerda, para fora da pista. Era uma manobra desesperada para tirar um 747 do caminho de outro 747. No KLM, quando a tripulação finalmente viu o Pan Am, já tinha passado da velocidade em que seria possível parar com segurança. Eles puxaram o nariz cedo demais, tentando fazer o impossível, saltar por cima do outro avião. A cauda raspou na pista por dezenas de metros. O nariz subiu. Por um instante, pareceu que talvez passasse, mas os motores e o trem de pouso da KLM atingiram a parte superior do Pan Am. O impacto rasgou o 747 americano. O KLM ficou no ar por poucos segundos, danificado demais para continuar voando, e caiu mais adiante na pista. Os tanques cheios, abastecidos pouco antes, transformaram a colisão em uma bola de fogo. Todos os 248 ocupantes da KLM morreram. No Pan Am, 335 pessoas morreram. 61 sobreviveram. A maioria dos sobreviventes estava na parte dianteira do avião,
onde a estrutura se abriu e permitiu alguma chance de fuga. Mas até o resgate foi confundido pela neblina. Os bombeiros, inicialmente, não perceberam que havia 2 aviões destruídos. Concentraram os esforços no que conseguiam localizar primeiro. Do outro lado, sobreviventes esperavam sobre uma asa, cercados por fumaça, fogo e partes de uma aeronave que, segundos antes, ainda estava taxiando. O aeroporto ficou fechado. Investigadores chegaram. Gravadores de voz e dados foram analisados, e o mundo da aviação precisou encarar uma conclusão desconfortável. Os aviões não tinham simplesmente falhado. O sistema de comunicação, hierarquia e procedimentos tinha falhado junto. Depois de Tenerife, a aviação mudou. Expressões vagas passaram a ser tratadas como perigo. A palavra decolagem deixou de ser usada em contextos ambíguos. Controladores e pilotos passaram a depender mais de fraseologia padronizada. Mas a mudança mais profunda aconteceu dentro do cockpit. O capitão deixou de ser visto como uma figura incontestável. Nasceu uma cultura mais forte de gerenciamento de recursos de cabine, o CRM. A ideia de que todos na cabine devem falar, questionar e corrigir quando percebem risco. Tenerife ensinou que experiência não torna ninguém imune ao erro e que uma cabine segura não é aquela onde todos obedecem em silêncio. É aquela onde qualquer pessoa pode interromper a cadeia do desastre antes do último segundo. Se esse caso te marcou, deixa o like e comenta. Qual foi a decisão mais assustadora dessa cadeia de erros?